para termos uma ideia aí da relevância, né, do setor exportador de café do Brasil, eu trouxe aqui um resumo das exportações do ano safra 21-22, que se encerrou agora em junho. Nesse período, o Brasil exportou 39,6 milhões de sacas de café, gerando uma receita cambial de mais de 8 bilhões de dólares ao Brasil. E os nossos cafés eles foram destinados a 121 países, o que denota aí a pujança do setor, presença global dos grãos de café do Brasil, que hoje é o mais consumido do mundo. E por que o café brasileiro é o mais consumido do mundo? Nossa cafeicultura é um case de sucesso mundial em termos de intensificação sustentável, que resulta em preservação ambiental e também preserva a característica social da nossa produção de cafés. Por quê? O setor investiu bastante em ciência e tecnologia nos últimos anos. Isso resultou em um ganho de produtividade dos cafés brasileiros de cerca de 400%, resultando em redução da área cultivada de 55%, poupando, consequentemente, áreas e viabilizando, né, economicamente a preservação de florestas dentro das propriedades rurais. Esse investimento em ciência gera um leque variado de tecnologias, que aqui um exemplo são os 241 cultivares existentes hoje no Brasil de café arábica e café conilon, nosso robusta. Todas essas variedades, elas apresentam aí características de alta produtividade, qualidade de xícara e promovem resiliência à nossa cafeicultura, principalmente por resistência a fatores bióticos e abióticos. E essa combinação de ciência, tecnologia e aplicação de boas práticas no campo, porque nós temos bastante exemplos no Brasil, resulta em conservação de solo, conservação da água, proteção da biodiversidade. E conforme um estudo recente que o Secafé realizou em parceria aí com pesquisadores da USP e do Imaflora, resulta em remoção do gás carbônico da atmosfera, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas, ou seja, denotando a sustentabilidade ambiental da nossa cafeicultura. E quando falamos em sustentabilidade ambiental, nunca é demais reforçar que os cafés brasileiros são cultivados em áreas agrícolas consolidadas, onde existe aí um alto nível de preservação de florestas dentro das propriedades rurais. Nos principais estados produtores de café do Brasil, segundo dados da Embrapa Territorial, nós temos 43,9 milhões de hectares de vegetação nativa preservados dentro das propriedades rurais. E, em média, essa área é superior a 20% dos territórios estaduais. Além de preservação ambiental, nossa cafeicultura tem uma característica muito importante, que é contribuir para a fixação dos pequenos produtores no campo. É a nossa importância social. Dos 264 mil cafeicultores brasileiros, 72% cultivam café em áreas inferiores a 20%, que para as características brasileiras são considerados pequenos produtores. E 78% dos nossos cafeicultores são classificados como produtores familiares, ou seja, uma importância assim relevante, né, uma relevância da cafeicultura para fixar essas famílias no campo, gerando renda e desenvolvimento. E além dessa característica, né, de fixação do homem no campo, um outro dado muito interessante é que o café retorna desenvolvimento para as comunidades onde ele é cultivado. A gente trouxe um exemplo aqui de dados do estado de Minas Gerais, que é o principal estado produtor de café do Brasil. Nesse gráfico, a gente pode observar o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. E a gente observa que existe uma relação muito positiva entre esse índice, que mede longevidade, educação e renda da população desses municípios, com a área cultivada de café. Quanto maior a área cultivada de café no município, maior é o IDHM e sempre superior à média do estado, mostrando aí que a cafeicultura está devolvendo um resultado muito positivo, social e econômico, às comunidades onde ele é cultivado. Diante desses exemplos aí, muitos positivos, né, de resultados interessantes nas dimensões econômica, social
e ambiental da sustentabilidade, a gente pode observar que o Brasil está preparado para continuar liderando aí o mercado global de café, onde critérios relacionados à governança socioambiental, ou ESG, são cada vez mais relevantes para direcionar fluxo de capital, o comportamento dos consumidores, né? A própria gestão de empresas que compram os nossos cafés. E quando eu falo aí de ESG, trazendo isso mais para o ambiente da cafeicultura, o que significa cada letrinha, né? No E, a gente tem a dimensão ambiental, critérios relacionados ao meio ambiente, sendo os mais valorizados aí, redução de emissão de gases de efeito estufa, uso racional da água e de energia, priorizando fontes renováveis, uma boa gestão de resíduos na propriedade. No S, estamos falando de impactos sociais, a dimensão social dessa empresa rural que produz café. E aí diz respeito aos direitos humanos, à legislação trabalhista de forma mais geral, principalmente com foco aí na saúde e segurança do trabalhador, incentivo à diversidade e inclusão da força de trabalho e também retorno positivo às comunidades do entorno. E o G é a governança e, na verdade, é a corda que amarra todo o ESG, porque ele diz respeito à administração central desse empreendimento rural, que é onde se define quais são as metas ambientais, quais são as metas sociais, como é que eu vou chegar lá, né? Então, assim, o G ele diz respeito à administração com bom cumprimento das regras, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E por que o ESG está tão em voga atualmente? Ele é novo? Na verdade, essa sigla ESG ela foi cunhada lá em 2004, tá? Numa iniciativa do Banco Mundial, junto com o Pacto Global das Nações Unidas, e um relatório para mostrar como é que você inclui critérios socioambientais no mercado de capitais. E essa publicação de 18 anos atrás, ela lançou as bases do investimento sustentável. Então, assim, é algo que já existe há quase 2 décadas, mas só que recentemente começou a ficar tanto em voga. E por quê? Uma boa explicação aí desse processo de emergência do ESG diz respeito aí às forças demográficas que moldam o comportamento da nossa sociedade ao longo do tempo. Hoje, a geração do milênio e a geração Z, eles representam aí um contingente de cerca de 4 bilhões de pessoas. Isso quase metade da população mundial, aí, estimada para chegar em 8 bilhões, pelas Nações Unidas agora no final desse ano. E essa geração valoriza bastante os critérios socioambientais nas suas decisões de consumo e de investimento. Outro ponto aí que mostra a relevância, né, dessas gerações como influenciadoras do comportamento da sociedade, diz respeito à transferência de capital que está ocorrendo em nível global. Algumas pesquisas, né, e estimativas recentes mostram que até 2030, cerca de 68 trilhões de dólares serão transferidos aí para a geração do milênio dos seus pais e avós. E isso com um grande impacto aí no mercado de capitais e mercado financeiro. Por exemplo, nessa matéria da Fortune, do final do ano passado, mostra que essas gerações priorizam investimentos socialmente responsáveis e empresas que atendem aos melhores interesses da sociedade e do planeta. E o comportamento dessas gerações ajudou a impulsionar o crescimento de 10 vezes nos fluxos de capital ESG em apenas 2 anos. Então, vemos aí uma tendência importante no mercado de investimentos. E quais são as principais fontes de preocupação dessas gerações? Aqui eu trouxe uma pesquisa recente da Deloitte, ela foi publicada há alguns meses, que ouviu aí 14.800 membros da geração Z e 8.400 milênios em 46 países, que mostram que mudanças climáticas, aquecimento global é um ponto central de preocupação. Cerca de 2/3 da geração Z e dos milênios já foram pessoalmente impactados por eventos climáticos extremos, né? E eles priorizam que sejam tomadas ações nesse sentido, eles querem saber quais são os impactos das decisões de consumo dele em termos de aquecimento global. E também a pesquisa mostra que eles estão atuando diretamente para promover mudanças ambientalmente positivas
e dispostos a pagar um prêmio pela sustentabilidade. Nós sabemos que passamos, no momento, por alguns desafios econômicos em termos globais. Inflação em patamares elevados, perspectivas de recessão global no curto prazo. Mas será que isso tem influenciado e reduzido a importância do ESG nas decisões de compra? Muita gente comenta isso. Eu trouxe alguns dados aqui de uma pesquisa também muito recente da BWC sobre comportamento de consumidores, que demonstra que os fatores ESG continuam influenciando o comportamento dos consumidores, ratificando aí que geração Z e do milênio são as mais propensas a considerar esses critérios socioambientais em suas decisões de compra. Quando a gente considera aí as 3 letrinhas do ESG, o que está pesando mais para esses consumidores? Embora eles tenham uma grande preocupação com questões ambientais relacionadas às mudanças climáticas, nessa pesquisa ficou claro que os impactos sociais que as empresas e produtos estão causando e a governança, a forma que essa empresa é administrada e se ela tem transparência nos seus negócios, pesa mais nas decisões de compra para mais da metade dos respondentes. Então, a gente tem aí os 3 critérios, E, S, G, as 3 letrinhas, influenciando decisões de consumo. E como é que isso, essas forças demográficas e esse comportamento, está influenciando o mundo corporativo e as decisões de negócios aí das empresas? Uma última pesquisa que eu vou apresentar para vocês, também super recente, saiu esse mês, é a pesquisa da KPMG, que foi realizada com 1.325 CEOs globais em 11 mercados, sobre o futuro das empresas nos próximos 3 anos. E isso justamente para medir que nesses 3 anos a gente tem aí um cenário meio nebuloso para a economia, né? Essa questão da inflação alta, a recessão global que está batendo a porta. Será que a ESG perdeu importância no mundo corporativo? A pesquisa mostra que não. Na verdade, esse ano, o número de CEOs que respondeu que ESG é parte integrante do sucesso financeiro a longo prazo das empresas cresceu, em vez de cair. 45% diz que sim, ESG é muito importante para o meu sucesso financeiro no longo prazo, contra 37% no ano passado, quando a situação econômica não estava tão aí em perspectivas com uma deteriorada, né, podemos dizer. E qual é a estratégia predominante ESG no mundo corporativo? Para onde que estão focados os investimentos das empresas? Justamente no monitoramento dos parceiros e fornecedores para melhor antecipar riscos à sua reputação. E essa estratégia de monitoramento das práticas sociais, ambientais e de governança dos parceiros e fornecedores, ela está associada diretamente aos investimentos e transformação digital das empresas. Tá? Isso implica em quê? Implica em investimentos crescentes em rastreabilidade, que é um tema emergente de grande importância para o setor cafeeiro. Falei aqui um pouquinho, então, tendências de consumo, tendências de investimento, tendências no mundo corporativo. E qual é outro ponto que a gente tem que prestar atenção? Regulações emergentes. Temos várias leis surgindo, sendo propostas em mercados importantes para o café brasileiro, que tendem a reforçar ainda mais a importância do ESG no dia a dia dos negócios. Vou aqui dar um destaque para a União Europeia, porque um mercado super importante, 50% das nossas exportações de café se direcionam para o mercado europeu. E lá em 2019, a União Europeia lançou o Green Deal, que na verdade é um plano para mostrar a sua estratégia para atingir neutralidade de carbono até 2050 e também liderar a transição da economia global para uma economia circular. O Green Deal é um plano muito abrangente, ele abarca aí vários setores da economia e várias estratégias diferentes. Mas eu destaco aqui 3, dentro desse plano mais amplo, com impacto aí, tanto de desafios quanto de oportunidades para o setor cafeeiro.
O primeiro é a estratégia Fit for 55. É um pacote de propostas legislativas apresentado aí pela legislação europeia, pela Comissão Europeia, evidenciando, mostrando como é que ela vai fazer a redução de emissões de gases de efeito estufa em 55% até 2030. Por que isso é importante para o café? Porque isso vai ter impactos de fortalecimento e crescimento do mercado de carbono, gerando oportunidades para o setor. Também precisamos estar atento e mostrar aos nossos consumidores que o nosso café é ambientalmente positivo, que ele contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa. São nessas duas linhas que essa estratégia afeta o negócio café. A outra estratégia que eu separei é a Farm to Fork. Ela é relacionada diretamente ao setor agrícola europeu. Ela possui muitos objetivos, mas eu destaquei aqui apenas um que demanda bastante atenção, que é a redução de 50% no uso e no risco dos defensivos agrícolas até 2030. Para formalizar essa iniciativa, aí, há 2 meses atrás, a Comissão Europeia apresentou mais uma proposta legislativa, que é o uso sustentável de pesticidas, e essa proposta objetiva vincular juridicamente todos os seus Estados-membros para atingir essa meta de redução até 2030. Nós sabemos que, apesar dessa proposta já estar gerando muito ruído e resistência por parte de alguns membros da União Europeia, ela já está gerando alguns resultados práticos, mesmo antes de ser aprovada. Por quê? Porque nos processos de revisão de limites máximos de resíduos de pesticidas, a gente observa que pontos dessa proposta já estão sendo levados em consideração, como, por exemplo, a priorização de fatores ambientais, em alguns casos, para a definição de LMS. Isso, assim, muito, em um grau de importância muito maior do que questões relacionadas à saúde humana. E isso impacta alguns ingredientes ativos usados nos países produtores, não apenas no Brasil, criando desarmonia de LMS. Vou detalhar esse ponto um pouquinho mais para frente. E, por último, a última estratégia que eu trouxe aqui é a de devida diligência. É uma legislação que já está na fase final de aprovação pela União Europeia, que visa garantir que vários produtos à base de commodities, entre elas o café, que são colocados no mercado europeu, as empresas vão ter que realizar uma devida diligência, garantir uma rastreabilidade muito estrita para garantir que eles são livres de desmatamento desde 31 de dezembro de 2019. E aqui, de novo, a gente vê a emergência do tema da rastreabilidade. Uma outra proposta que a gente também tem que prestar atenção, embora ela esteja mais incipiente, mais verde no início da tramitação, é a proposta de diretiva sobre due diligence e responsabilidade corporativa. Ela também tem a ver com rastreabilidade. Por quê? Porque ela obriga que as empresas façam uma devida diligência sobre o impacto das suas ações em direitos humanos e meio ambiente, isso incluindo toda a sua cadeia de fornecimento e fora, inclusive a que está fora do território europeu. Dentro do ambiente, a proposta aí prevê que as empresas apresentem um plano de transição climática, mostrando como é que elas vão garantir a redução da emissão de gases de efeito estufa. Então, aqui, de novo, 2 temas relacionados a ESG: rastreabilidade, transparência, governança e meio ambiente, de novo, com o crescimento da importância da agenda climática dentro dos critérios ambientais. Essas tendências regulatórias, elas não são exclusivas da União Europeia. A gente tem exemplos semelhantes que já foram aprovados, tanto dentro quanto fora da União Europeia. Trouxe 2 aqui, só para ilustrar. Primeiro, a Alemanha, que em junho do ano passado aprovou sua lei da cadeia de fornecimento, né? Essa lei ela vai começar a ser aplicada agora no mês de janeiro, em 2023, e ela exige que as empresas monitorem riscos e relatem abusos dos direitos humanos e ambientais em sua cadeia de fornecimento, incluindo também fornecedores fora da Alemanha. Novamente, rastreabilidade aí emergindo como uma tendência muito importante. O Reino Unido, fora da União Europeia, aprovou ano passado uma legislação com objetivo semelhante
de devida diligência obrigatória pelas empresas para garantir que os produtos e commodities importadas, incluindo o café também no Reino Unido, seja comprovado que eles não estão ligados a desmatamento. Essa legislação ela já está aprovada e hoje o Reino Unido discute como é que ela vai ser aplicada, porque está em elaboração a sua legislação secundária. Tá? Ela está em processo de desenvolvimento e a expectativa é que ela saia ainda esse ano. Então, diante de todas essas tendências, né, consumo, investimento, mundo corporativo, regulações que estão surgindo, como é que o segmento exportador de café está se preparando para manter o Brasil na liderança do mercado global de café? E aproveitando aí, fortalecendo os critérios ESG, que são a nova fronteira de competitividade. Primeiro, o Secafé e os seus membros desenvolvem várias ações e projetos de sustentabilidade, todos eles sob o guarda-chuva de um código de ética e conduta que foi aprovado pelos associados em 2016, que, na verdade, é uma ferramenta para estender para toda a sua cadeia de fornecimento os preceitos de ética e compromisso com o cumprimento da legislação brasileira. Tá? Para dar visibilidade e fortalecer essas ações de sustentabilidade, o Secafé também criou o seu selo de sustentabilidade e isso associado à aplicação do Código de Ética e Conduta. Nós vimos ali numa das pesquisas que eu apresentei, da PwC, que os fatores sociais, critérios sociais, o S dentro do ESG, ele tem ganhado assim, bastante importância e está com um peso bem grande aí no resultado dessa última pesquisa de 2022, como fator aí de decisão no processo de compra dos consumidores. E para trabalhar o fortalecimento da dimensão social da cafeicultura brasileira, o Secafé e seus associados desenvolvem alguns projetos, sendo aí o mais antigo deles o Criança do Café na Escola. Ele foi iniciado em 2003 e tem por objetivo trabalhar a inclusão digital de crianças e adolescentes por meio da criação de laboratórios digitais em escolas públicas de municípios cafeeiros. Esse projeto já foi premiado pelo Criança Esperança e, desde a sua criação, já foram construídos 137 laboratórios digitais, alcançadas 45 mil crianças nos 7 principais estados brasileiros, e isso representou um investimento da ordem de 9 milhões de reais, que foi viabilizado também em parceria entre exportadores brasileiros e torrefadores italianos. Aqui a gente pode ver um mapinha da distribuição desses laboratórios digitais nas regiões cafeeiras. Uma outra ação relacionada à dimensão social da sustentabilidade é a iniciativa de bem-estar social da cafeicultura, que é coordenada conjuntamente pelo Secafé, Instituto Nacional Pacto pela Erradicação do Trabalho Análogo ao de Escravo e a Plataforma Global do Café. O principal objetivo dessa iniciativa é fortalecer o trabalho decente no campo, a adoção do trabalho decente no campo, e também mostrar aquilo que o Brasil já tem de muito bom na área social da cafeicultura. Isso como? Desenvolvendo algumas pesquisas que eu vou mostrar e também criando capacidades, habilidades e oferecendo ferramentas para monitorar, mitigar riscos sociais no campo. A iniciativa pretende alcançar 2.000 cafeicultores e também 60 técnicos e agrônomos que vão atuar como técnicos multiplicadores de conhecimento nos próximos 4 anos. A iniciativa também conta com importantes parceiros, torrefadores internacionais, traders globais, empresas nacionais exportadoras e cooperativas de cafeicultores. Esse ano, aqui eu vou destacar as principais ações que já foram feitas. Já lá no começo do ano foi realizada aí uma capacitação na metodologia de comunicação não violenta com os técnicos, justamente para aprimorar essa capacidade do diálogo como ferramenta de transformação social e facilitar essa conversa com os fornecedores, né, quando necessário. A construção do índice de vulnerabilidade e impacto com metodologia do impacto, que é um indicador municipal
que mede potenciais vulnerabilidades sociais que existem nos municípios, mas também abre espaço para a construção de ações coletivas do setor para mitigar essas vulnerabilidades. A capacitação indevida de inteligência em riscos sociais também em desenvolvimento. E uma pesquisa de living income, para mostrar que nas regiões produtoras de Minas Gerais e Espírito Santo é atingida a renda de bem-estar social. Isso considerando diferentes tamanhos de propriedades e níveis de produtividade. Esse estudo deve ser agora publicado no próximo mês e vai ser um importante aliado da comunicação positiva da sustentabilidade social e econômica da cafeicultura. Eu falei um pouquinho lá atrás sobre a questão dos limites máximos de resíduos de pesticida e que o setor precisa prestar atenção. Aqui esse gráfico para ilustrar que 72% aí dos cafés brasileiros se destinam a países com controle estrito de LMR. E por que esse número é importante, esse limite máximo de resíduo? Porque quando uma carga é destinada para um mercado e é detectado que o resíduo nesse café está acima do LMR permitido naquele mercado, essa carga não pode ser internalizada. Ela é rejeitada e isso implica em custos para exportadores e para o produtor também. Tá? E qual que é o grande desafio aqui? Existe uma grande desarmonia entre os LMRs definidos em cada mercado consumidor e esses LMRs estão constantemente passando por um processo de revisão. E isso, então, demanda um processo de monitoramento constante e também de comunicação com o campo para o fortalecimento de boas práticas agrícolas. Então, para lidar com esse tema, né, desde 2011, o Secafé desenvolve o projeto Café Seguro, em parceria com os exportadores associados, que organiza, quando necessário, dias de campo para passar essas informações relevantes de boas práticas agrícolas e os riscos, né, que existem em alguns mercados importadores do café. Já foram atendidos 10 mil produtores e esse programa também já contou com um grupo de trabalho stakeholder, com várias associações do setor, entidades de pesquisa e assistência técnica, para ajudar na divulgação dessas informações de forma conjunta. E hoje, no âmbito do programa Café Seguro, o Secafé desenvolve atividades aí em 4 eixos. Primeiro, monitoramento regulatório institucional, onde diariamente é avaliado mudanças de LMRs em 19 mercados de destino aí que são importantes para o café brasileiro. O engajamento institucional, o Secafé participa internacionalmente de vários grupos de trabalho nos principais mercados consumidores para discutir os riscos, né, de mudanças de LMRs previstas, fazer defesa de LMRs que são importantes para o setor. Monitoramento da conformidade é um projeto que ocorre a cada safra, em parceria com o laboratório Eurofins. São separadas aí com representatividade estatística do peso de cada região, 400 a 500 amostras de café por ano, e analisadas justamente para ser possível avaliar como é que está a conformidade desse café às políticas de LMR dos diferentes mercados importadores. E, por fim, o que se extrai dos eixos anteriores de desafios, de oportunidades, de riscos, são trabalhados por meio de programa de estímulo às boas práticas no campo, com destaque para o programa Produtor Informado do Secafé. Tá? É uma iniciativa que conta com 15 instituições participantes, entre exportadores associados, empresas de assistência técnica e extensão rural. Já capacitou 7 mil cafeicultores nesses estados: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rondônia e São Paulo. Tá? E a gente tem uma novidade, que a partir do próximo mês a gente vai estar lançando a plataforma EAD do Produtor Informado, onde esses conteúdos vão estar disponíveis aí com maior capilaridade, né? Cada produtor, cada profissional do setor café que quiser acessar esses conteúdos, vai ser possível aí pelo seu computador, pelo seu celular. Os conteúdos abarcam aí duas linhas, né? O primeiro é a inclusão digital, onde existe uma capacitação em informática, e o segundo, uma capacitação em sustentabilidade, com todas as boas práticas que devem ser feitas para produzir um café sustentável e em atenção aos requisitos aí impostos pelos principais mercados importadores. E aqui, a última iniciativa que eu vou abordar, tá?
que é relacionado à resiliência em mercado climático e mercado de carbono, que a gente já viu que é algo muito importante, né, que está emergente, que dentro do ESG está sendo cada vez mais valorizado, e que as iniciativas regulatórias aí estão estimulando um crescimento cada vez maior do mercado de carbono. A gente já observou que o ano passado o mercado de carbono já atingiu um recorde de 851 bilhões de dólares, tá? Esse valor é muito superior à média de 2002 a 2017, quando foi atingido 55 bilhões de dólares por ano. Quando a gente fala de mercado de carbono, a gente tem mercado regulado, mercado voluntário. O mercado regulado é aquele que o governo estabelece regras e compromissos obrigatórios de redução de emissões que as empresas têm que cumprir. O mercado voluntário, aqui sendo redundante, é onde as empresas que têm os seus compromissos voluntários vão buscar créditos, negociar créditos para atingi-los. Ele também tem tido um crescimento muito relevante, né, quase 4 vezes no último ano. E quais são os setores que mais participam desse mercado? Tá? São as energias renováveis, a silvicultura, e a agricultura ainda está muito incipiente, gerando apenas 0,2% dos créditos negociados. Isso demonstra que a gente tem um potencial muito grande de crescimento de projetos agrícolas para a negociação de créditos de carbono, podendo aí se tornar uma importante fonte de renda adicional para os cafeicultores. E esse slide aqui é para mostrar, assim, que a agenda de carbono ela veio para ficar no setor, tá? Assim, grandes torrefadoras internacionais, todas têm mostrado aí compromissos públicos de redução de gases de efeito estufa. Isso não vai retroceder, os investimentos eles serão cada vez direcionados para se atingir essas metas, por isso que é muito importante o setor se engajar nessa temática da agenda climática. E é por isso que o Secafé desenvolveu uma iniciativa muito recente, em parceria com o Imaflor e o professor Carlos Serri, da Exalc-USP, para medir o balanço de gases de efeito estufa na cafeicultura brasileira. Essa iniciativa contou com parceiros importantes, Fundação Lavazza e Starbucks, nossos associados Cochupé e com o exportador Aguaxupé e Volcafé, que fizeram a ponte com as propriedades, onde foi medido, né, esse balanço de carbono, e também o projeto do campo do Sebrae, que nos ajudou aqui, né, na coleta de dados das fazendas da região das Matas de Minas. Esse projeto ele foi desenvolvido em 40 fazendas representativas do estado de Minas Gerais, considerando aí os sistemas produtivos de café predominantes, mecanizados, semi-mecanizados, e também teve um objetivo principal de medir qual é o impacto da adoção de boas práticas agrícolas que são descarbonizantes nesse balanço de carbono. E entre essas boas práticas agrícolas, as que mais predominaram nas fazendas e nos ajudaram a medir esse impacto foi a aplicação de composto orgânico, a preferência por fertilizantes organominerais e a manutenção de uma cobertura de solo mais intensa. A parte das emissões, né, para todas as 40 fazendas, foi calculado o inventário de emissões. Isso foi calculado de acordo com a metodologia do GHG Protocol. E o projeto também calculou qual é a contribuição das áreas cafeeiras no sequestro de carbono da atmosfera, tanto do solo quanto na biomassa do café. E, para isso, foram coletadas amostras em 8 fazendas das regiões Cerrado, Sul de Minas e Matas de Minas. Aqui, para ilustrar um pouquinho como é que o projeto foi desenvolvido, esse foi o processo de coleta de amostras de solo nas fazendas. Foi aberta uma trincheira central de 1 metro de profundidade, mais 8 pontos de amostragem em volta, para medir o teor de carbono no solo. Das fazendas também foram arrancados cafeeiros inteiros, inclusive com as raízes. Foram separadas aí todas as suas partes, tronco, galhos, folhas. Isso foi pesado, né, para quantificar a biomassa, e enviada para o laboratório para medir o teor de carbono nessas plantas. E o objetivo, com esses 2 dados que eu disse que foram calculados, o inventário de emissões, as emissões totais das fazendas, e o sequestro de carbono a partir de amostras coletadas do solo e da planta, quando a gente faz essa diferença, a gente tem o dado do balanço de carbono. E a gente obteve aqui resultados muito interessantes, mostrando que a cafeicultura convencional, né, essa que ainda não tem esse foco tão grande nessa adoção de práticas descarbonizantes, já é carbono negativo, né?
quando a gente considera apenas o sequestro de carbono na biomassa vegetal do café, o cafeeiro esses cafezais retiram anualmente 1,63 toneladas de gás carbônico equivalente por hectare de café cultivado. E quando a gente adiciona essas boas práticas agrícolas que são descarbonizantes, o balanço fica mais negativo ainda. Esses cafezais, eles retiram 10,5 toneladas de gás carbônico equivalente da atmosfera para cada hectare de café cultivado. E o projeto também teve um terceiro componente, que foi medir quanto é que essas áreas de florestas mantidas pelos nossos cafeicultores dentro das suas fazendas contribuem para a mitigação das mudanças climáticas. E chegamos aqui nesse resultado. Você quer mais? Os nossos cafezais já estão contribuindo para capturar carbono da atmosfera, mas, além disso, no Brasil, para cada hectare de café cultivado, há, em média, 50 toneladas de carbono estocados na forma de reserva legal e áreas de preservação permanente. Então, aqui, para não me estender mais, antes de passar aqui para a minha colega Isabela, gostaria de concluir aqui com as principais mensagens que tive aí o objetivo de passar para vocês hoje. Primeiro é que, mesmo diante dos riscos geopolíticos e de recessão global, o ESG ele vem se fortalecendo como fator de competitividade e acesso a mercados. Precisamos prestar bem atenção como é que nós estamos trabalhando esses critérios dentro do negócio café. Os cafés do Brasil eles estão bem posicionados para se destacarem nessa tendência. Apresentei aqui vários aspectos positivos nas 3 dimensões da sustentabilidade econômica, social e ambiental que temos para mostrar ao mundo. E o Secafé, em parceria com seus membros e alguns parceiros estratégicos, está desenvolvendo várias ações que eu mostrei aqui para vocês, para divulgar essa nossa sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, também para trabalhar a melhoria contínua e alinhamento às tendências globais. E, para isso, comunicação, promoção da imagem e advocacy são áreas fundamentais nesse processo. Por isso, eu gostaria de passar aqui para a minha colega Isabela, que rapidamente vai mostrar um pouquinho dessas ações do Secafé. Obrigada. Bom dia, pessoal. Silvia, obrigada pelo excelente trabalho que a gente empacota depois para mostrar para o pessoal lá fora. Eu juro que eu não vou mais tomar o tempo de vocês, mas só para falar um pouquinho do que a gente faz em termos de promoção do café. O Secafé tem intensificado a participação dele no cenário internacional desde 2020, com parcerias com a Embaixada do Brasil lá fora, e a gente consegue destacar 3 ações que a gente fez na Austrália, na China e na Itália. Na China, a gente forneceu amostras de café de 4 regiões diferentes para a Milauer, que é uma cafeteria local chinesa. Eles fizeram lá o mês dos cafés do Brasil. A gente forneceu também vídeos das famílias que produziram os cafés, então, para mostrar um pouco esse lado humano da produção. Foi uma ação bem legal. Na Austrália, a gente participou de uma reportagem na Bean Scene, que é uma revista do setor cafeiro na Austrália, falando sobre os cafés do Brasil. E na Itália, foi uma ação bem legal que a gente fez com a Embaixada em Roma, que é uma exposição itinerante, mostrando a relação da Itália com o Brasil, tendo como fio condutor o café. É uma exposição itinerante, ela começou em Roma e está indo para Trieste agora, no final do mês. Mas o Brasil ele tem enfrentado, alguns desafios, como a Silvia bem comentou, alguns desafios de imagem que têm afetado um pouco o agro. Então, todo esse trabalho que a Silvia faz tem sido de suma importância para a gente conseguir defender os cafés do Brasil lá fora. Com fatos e dados, mostrando como os cafés do Brasil são sustentáveis e, de maneira nenhuma, a gente fere qualquer setor do meio ambiente. Então, agora o nosso diretor está em reunião com a Federação Europeia do Café para defender os cafés do Brasil. Então é isso, pessoal. Só algumas imagens, essa aqui são os vídeos que a gente mostrou na China, um folder que eles fizeram para divulgar a ação.
a reportagem na Austrália, enfim, várias outras palestras e mesas redondas que a gente participa para poder defender os cafés do Brasil. Então, eu queria só agradecer o tempo de vocês, muito obrigada, e espero que aproveitem o evento.